Boa tarde, turma do sétimo ano. O nosso mais novo conteúdo hoje se chama Principais Biomas Brasileiros. Durante cada aula eu vou estar trabalhando um tipo de bioma para que vocês possam compreender melhor. Motivação. Todos os ecossistemas têm fatores vivos e não vivos, mas diferem nas espécies de seres vivos e nas particularidades dos fatores não vivos. A diversidade de espécies e a quantidade de indivíduos de cada uma delas em um ecossistema depende das características do ambiente. O conjunto de ecossistemas vizinhos que formam um ambiente semelhante quanto à vegetação, fauna, clima, relevo e solo é chamado de bioma. Então, o que é um bioma? Bioma é o quê? É um conjunto de ecossistemas que formam um ambiente semelhante quanto ao de vegetação, o de fauna, o de clima, o de relevo e o de solo. As áreas geográficas em que há um bioma predominante, podendo também haver outros em menor proporção, são chamadas de domínios de bioma ou domínios morfoclimáticos. O Brasil pode ser dividido em 6 domínios de bioma: amazônico, o do Cerrado, Atlântico, das Caatingas, das Araucárias e das Pradárias. O que a gente vai trabalhar hoje é sobre o amazônico, certo? A gente vai trabalhar o bioma amazônico hoje. Há ainda as faixas de transição, que são áreas que apresentam as características dos domínios que as cercam. Como, por exemplo, de faixa de transição temos a Mata dos Cocais e o Pantanal Mato-Grossense. Vamos lá. Aqui está um mapa. A parte verde escuro é a parte do bioma amazônico, que faz parte da floresta amazônica, que é essa parte aí verde mais escuro. Embaixo a gente tem o verde mais claro, que é do cerrado, é a parte do cerrado. Na parte rosa, aí é o Atlântico, que é a Mata Atlântica. Já o marrom é a Caatinga, é onde é o bioma que predomina a nossa região, a nossa cidade, Barrocas. Ela faz parte da Caatinga. A parte laranja é da floresta de Araucárias. E a roxa, a parte roxa, que é a menorzinha lá embaixo, no final do mapa, é a das Pradárias, que é a Pampa, chamada também de Pampas. E essa outra parte cinza aí, ó, que está entre o verde escuro, o verde claro, o marrom, o rosa, tá aí entre eles, tá vendo? É chamada de faixa de transição, que é duas de interesse nesse capítulo, que são a Mata dos Cocais e o Pantanal. Hoje a gente vai falar sobre floresta amazônica. Vamos lá. As florestas tropicais são aquelas que se situam na faixa entre as linhas dos trópicos, duas linhas de traçado imaginário sobre o globo terrestre. Essas florestas recebem muita chuva, tendo, portanto, ambientes muito úmidos. A umidade e a temperatura praticamente constante tornam esses ambientes ideais para o desenvolvimento de muitas formas de vida. Nas florestas tropicais encontramos a maior biodiversidade do mundo. A floresta amazônica é a maior das florestas tropicais do planeta. Nela existe grande variedade de plantas. Estão presentes orquídeas, bromélias, musgos, samambaias, arbustos e árvores altas, algumas com mais de 30 metros. A camada fértil de solo é rasa e as árvores têm raízes pouco profundas. Então, na floresta amazônica, o solo ele é raso e as árvores, a raiz das árvores que lá tem na floresta amazônica
ela é pouca profunda, então ela não é muito funda as raízes, certo? E como essas raízes podem sustentar árvores tão altas sem deixá-las tombar? A resposta está ligada a uma interessante adaptação apresentada por algumas espécies. Muitas árvores altas da floresta amazônica têm raízes tabulares, ou seja, em forma de tábuas. Elas ajudam na sustentação do vegetal. Há muitas plantas que vivem sobre as árvores. Algumas delas têm raízes que nascem até chegar ao solo. Essas raízes são conhecidas como cipós. Entre as árvores amazônicas estão a castanheira do Pará, cujo fruto retira-se as sementes, as castanhas do Pará, que são muito apreciadas além de servirem para a extração de óleo, e a seringueira, árvore de cujo tronco provém o látex, que uma vez endurecido dá origem à borracha natural. Sobre os troncos e galhos das árvores encontram-se muitas espécies de seres vivos. Nesse ambiente existem muitos animais, como preguiças, macacos, pererecas, serpentes, largatos, tucanos, papagaios e muitos outros. Há uma infinidade de espécies diferentes de insetos, como besouros, mosquitos, borboletas e formigas. As copas das árvores mais altas reduzem bastante a entrada de luz. Perto delas, a temperatura é alta, mas o interior da mata, abaixo dela, é mais fresco, com temperatura razoavelmente constante durante o ano todo. O vento não passa por essas copas e o ar interno é parado. O solo das florestas está sempre coberto com uma camada de folhas caídas das plantas. Como vocês podem ver os exemplos das imagens aí abaixo. A gente tem a árvore com raiz tambular, os cipós e a última que é do caule sugado da seringueira para escorrer o látex.